E aí, eu sou o Molly Botany e hoje eu vou trazer 3 dicas para você melhorar o seu listening, que é a sua capacidade de entender inglês, quando você estiver falando com nativos ou assistindo a filmes, séries, ouvindo podcasts. A primeira dica é a mais importante de todas. Estude as regras de fonética, ou seja, estude as regras de pronúncia. Por que eu estou falando em pronúncia se as dicas são de listening? Porque se você tem um registro errado de uma palavra na sua cabeça, você pronuncia ela errado, você não vai reconhecer essa palavra quando alguém te disser ou quando você vir essa palavra num filme ou num episódio de uma série. Portanto, é super importante que você pronuncie corretamente as palavras e com as regras de fonética você consegue isso muito mais rápido. Eu mesmo tenho um guia de fonética que eu uso em aula e os resultados são fantásticos. Tem regras e tem exceções. Estude que você vai melhorar de uma maneira incrível. A gente vai fazer um teste de pronúncia que vai funcionar da seguinte maneira. Na coluna da esquerda, a gente tem 10 palavras que, se pronunciadas errado, vão soar como as 10 palavras da coluna da direita. Eu vou ler par por par. Primeiro eu vou dizer os significados das 2 palavras, enquanto isso você pensa em como você pronuncia essas palavras. Se você não conhece as palavras, dê um chute. Pense em como talvez elas sejam pronunciadas, depois você vai descobrir. O primeiro par é pecado, aqui na coluna da esquerda, pecado ou verbo pecar, e à direita o verbo cantar. A pronúncia de pecado ou pecar é sin, sin, 2 pontos. Primeiro, o som de I é fechado, circunflexo, E. E para você pronunciar o N em inglês, você tem que pressionar a sua língua contra o céu da boca. Sin, sin, senão não soa como N. Se você não fizer isso, você vai pronunciar da seguinte maneira, sim, sim, como se a gente estivesse dizendo sim, concordo, sim, que vai soar muito próximo ao verbo cantar, sim. Quando a gente tem ing, a gente não vai pronunciar um som de N, vai ser como se a gente estivesse dizendo, na verdade, a palavra sim, ou estavam, e não vai soar como pecado ou pecar. Portanto, sin, sin, e cantar sing, sing. Depois a gente tem olhos e, na direita, gelo. A pronúncia de olhos é eyes, eyes. Esse S tem som de Z, tem regra para isso, dá para saber. Eu não vou explicar agora, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E não precisa ser um som muito forte, dizer eyes, um leve Z, eyes, eyes, que fica completamente diferente do som de S, que é um som que tem muita pressão. Ice, ice, gelo. Portanto, olhos, eyes, e gelo, ice, ice. Chaves versus beijo. Chaves, keys, keys, 2 pontos. A chave no singular vai ter esse som longo de I, key. Colocando no plural, você vai ter esse som de Z. Também tem som de Z igual a olhos. Keys, kiss. Já beijo, kiss, kiss. Então, ki, você tem que até dar um sorriso, abrir os lábios para pronunciar esse som de I. Ki, no plural, kiss, kiss. E beijo, kiss. Som fechado de I e o S tem som de S. Kiss. Mais uma vez. Kiss, kiss. Mentiras, entre outras coisas. Tem mais sentidos, mas aqui vamos traduzir como mentiras. Lies, lies, esse S também tem som de Z, faz parte da mesma regra. Lies, se você pronunciar com som de S, lies, você vai estar dizendo piolhos, diferente, né? Lies, mentiras, lies, piolhos. Salário versus aipo. Salary, salary, esse A da primeira sílaba tem som longo, salary. E aipo, salary, curto. Salary, salary. Salary, salary. Agora a gente tem massa, tipo massa de panqueca. E do lado direito, melhor. Panqueca, massa de panqueca. Batter, batter, esse A tem som longo também. É igual ao salary. Batter, batter. E melhor, better. Better, better. Aqui o verbo encher no passado e do lado o verbo arquivar no passado também.
Então vamos lá. Já pensou como é? Filled. Filled. 3 pontos aqui. Esse som, o som do I aqui é fechado também, circunflexo, E. Você não pode deixar pronunciar o som do L. Fill, fill, no presente. E esse E do ED aqui não é pronunciado. Tem regra para isso. E é fácil, mas precisa aprender. Portanto, a pronúncia do passado do verbo encher é filled. Filled. E aqui, arquivar, no passado, filed. Filed. Tem regra para você saber por que esse som de I é I e não é I. Filed. O ED também aqui, nesse ED, o E não é pronunciado. Apenas um som de D. Filed. E para pronunciar arquivo sem o passado, file. Você tem que pronunciar o L e colocar a língua no céu da boca. File. E no passado, filed. Agora, o passado do verbo dizer versus o passado do verbo guinchar. Told. Told. Passado do verbo dizer tem L. Told. Told. Tem que colocar a língua no céu da boca. Told. Se você não colocar a língua no céu da boca, vai soar como o passado do verbo guinchar. Told. 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 Agora, frio ou resfriado versus código. Mesmo caso aqui, tem o L, você tem que pronunciar o L. Cold. Cold. Se você não pronunciar o L, vai soar como código. Cold. 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 Aqui, programa versus problema. Muita gente pronuncia programa da seguinte maneira. Program. Mas a pronúncia correta é program. Program. Se você pronunciar program, vai soar como problem. As pessoas vão acabar ouvindo problem. Portanto, programa, program e problema, problem. Legal? Portanto, primeira coisa a se fazer, aprender as regras de fonética. Dica número 2, domine as ligações entre as palavras. Isso faz toda a diferença para você falar bem inglês e também entender o que as pessoas te dizem. Só que para isso você precisa conhecer as pronúncias das palavras individualmente. Isso é essencial para você fazer as ligações direito. A gente vai fazer um teste de leitura e como você não está aqui comigo, infelizmente, para ler para mim, eu vou ler esse parágrafo para você e você vê se você leria da maneira que eu vou ler, se você juntaria as palavras que eu vou juntar. Antes, eu vou traduzir o parágrafo para você saber o que está rolando aqui. Vou fazer uma tradução contextual. A rede, eu sei que é uma rede de farmácia, porque eu já li o texto. A rede também enfrenta alguns grandes problemas que podem interferir com o aumento de clientes nas lojas e também desafios no setor farmacêutico, tais como concorrência online e baixos custos de reembolso para medicamentos. Vamos lá então. The chain also faces a couple of big hurdles that could interfere with growing foot traffic, as well as challenges in the pharmacy sector, such as online competition and low reimbursement costs for medications. Vamos lá. A primeira ligação foi chain also. Se você não pronunciar esse N, chain, colocando a língua, ou melhor, pressionando a língua contra o céu da boca, N, chain. Se você pronunciar sem fazer isso, vai soar chain. E aí você não vai fazer a ligação correta. Vai ficar chain also. Portanto, tem que pronunciar o N. Chain also, also. The chain also, esse O tem som de O. Faces a, face pode ser rosto, aqui é o verbo encarar, enfrentar. Esse S tem som de Z. Eu sei porque eu conheço a regra. Faces a. A couple of pode ser um casal, pode ser alguns, 2, 3 ou 4. Couple. Esse E não é pronunciado, mas o L é. Couple. Se você não pronunciar o L, você não vai juntar com a preposição of. A couple of. Sem pronunciar o L, a couple of vai virar W. Portanto, a couple of faces a couple of big. Esse G é engolido. Big hurdles. Eu sei que esse S tem som de Z. That, esse T também é engolido. Could interfere. A palavra interferir, o verbo, pode ser interfere, mas o americano geralmente não pronuncia esse T. Tem regra para isso. Could interfere with, atenção ao TH, with, growing, olha lá, ING, você não vai pronunciar só N, vai ficar igual sim, estavam. Growing, foot, esse T também é engolido.
Traffic, eu sei que esse A tem som de E, esse E é longo, porque tá na regra. As well, olha o L. As well as, eu junto os três. As well as challenges, eu sei que esse S de desafios também tem som de Z. Challenges in, olha a pronúncia do N. In, challenges in the pharmacy sector, such as on, olha o N, online competition. Aqui eu posso não juntar, dar uma pausa. Online competition and lower, ou eu junto. Competition and lower reimbursement, esse T engolido. Costs, eu sei que esse S tem som de S, tá na regra. For medications, e eu sei que esse S, esse plural de medicamentos, também tem som de Z, e eu sei por quê. Medications. Legal? Então, como você viu, saber isso, conhecer as regras faz toda a diferença, não só para você pronunciar as palavras corretamente, mas para fazer as ligações. Sem fazer essas ligações, você não fala inglês fluentemente. Legal? Portanto, fazer as ligações é extremamente importante. Dica 3, vocabulário. Essa é uma dica que a maioria das pessoas não ouve. Tem gente que me procura, pessoas que não são alunas minhas, e me diz o seguinte: ontem eu assisti uma palestra ou uma entrevista sobre o mercado financeiro sem legenda e não entendi nada, difícil. Não é que é difícil. Se você está assistindo a uma entrevista sobre o mercado financeiro, você não conhece, não é da área, não conhece o vocabulário, sem legenda, vai entender o quê? Né? Daí você vai jogar a culpa em si, você não está preparado para assistir uma entrevista que fala sobre um assunto o qual você não domina e nem conhece o vocabulário da área. Se você está interessado no mercado financeiro, tem que começar a estudar, conhecer o vocabulário, entender do assunto, para depois, sem legendas, assistir a pode ser um documentário, pode ser uma entrevista, pode ser uma palestra, senão você não vai entender mesmo. Aí você está fazendo prova, você está perdendo tempo. Estudar não é assim. Saber vem antes de entender. Você precisa de vocabulário para ter um bom listening. Eu vou provar isso para você fazendo um teste de compreensão, mas em português. Você vai ver que você vai entender todas as palavras desse texto porque você fala português, mas você não vai compreender esse texto. E eu vou ler de uma vez e não vou parar para explicar, assim como você assiste, por exemplo, uma entrevista sobre o mercado financeiro sem entender nada sobre ele, sem pausa, e depois fica chateado porque não entendeu nada. Veja. Características de um hedge fund: tolerância a maior risco, baixa correlação com investimentos e fundos tradicionais, alto grau de alavancagem em relação ao seu patrimônio líquido, baixa acessibilidade, focando em investidores exclusivos e de alta renda. E aí, dá para você explicar isso para alguém? Se você não é da área, se você é da área, tudo bem, mas se você não é, você não vai conseguir compreender esse texto. Agora imagine se ele estivesse em inglês. Você não vai entender o que foi dito e também não teria compreensão do assunto, porque não é a sua praia. Portanto, estude com coisas que dizem respeito a você, de interesse ou relacionadas à sua profissão. Aí faz sentido. Portanto, bom listening também requer ter um bom vocabulário. É importante ter isso em mente. Não se deixe levar pelos métodos milagrosos. Se você ficar ouvindo podcasts, assistindo a filmes sem parar, você vai entender o que está rolando. Não funciona assim. Busque conhecimento que você vai ver que você consegue os resultados que você deseja. A gente se vê.